Como fazer o teu salário sobrar para você realizar os teus sonhos? Você que está cansado de tanta dívida, nunca sobrar dinheiro, vive ansiosa, sem dormir, preocupada com o dinheiro, você não tem paz. Você, todos os dias, ansiosa. E você que perdeu o trabalho, que perdeu o emprego, esse vídeo é para você, assista ele até o fim. Eu vou ensinar para vocês princípios para vocês começar a mudar a mente de vocês, para vocês terem uma vida de prosperidade. Muito prazer, meu nome é Joelma Sintra e você, aprendendo esses princípios, você vai começar a mudar a tua realidade. Passos para a mudança, você tem que fazer uma programação verbal, isso mesmo. Você tem que mudar primeiramente o que você fala, mesmo não acreditando. Isso é essencial. Primeiro, gente, você tem que se conscientizar. Você tem que ter a conscientização. Quais são as frases que você ouvia sobre dinheiro quando você era criança? Escreve aí quais as frases. Isso está no seu subconsciente, por isso que você não consegue prosperar. Você tem que descobrir hoje quais as frases que você ouvia desde criança. Eu ouvi assim desde criança. Meus pais eram muito pobres e eu sempre ouvia assim, a minha mãe falar assim: nossa, você nasceu para ser rica. Por quê? Porque eu ia na casa da minha amiga e ela tinha as coisas, ela viajava sempre. Aí eu achava que a minha mãe ganhava muito dinheiro. Eu falava: mamãe, mas por que você não tem isso, tem aquilo? Eu falava assim: nossa, você nasceu para ser rica. Acabou o assunto. Então, aquele ser rica me soava uma coisa negativa. Porque ser rica para mim era uma coisa boa, né? Mas quando a minha mãe falava daquele tom, daquele jeito, me veio uma forma negativa. Por isso que eu não conseguia prosperar. Por isso que eu vivia endividada, mesmo ganhando bem. Quando eu era casada, meu ex-marido ganhava bem. Eu não trabalhava para cuidar das crianças. Mesmo assim, eu vivia endividada. Eu tenho a minha história em outro vídeo, se você quiser assistir, eu não vou contar. Mas primeiro, conscientização. Você tem que saber por que, da onde que vem essa falta de dinheiro. Nas frases que você ouvia de criança. Segundo, você tem que ter um entendimento. Como essas frases vêm afetando a tua vida até o dia de hoje. Como? Não vamos descobrir. E você tem que fazer agora uma dissociação. Esses pensamentos são do passado, não são quem você é agora. O presente lhe dá uma opção de ser diferente. Com certeza você pode mudar a tua realidade a partir de hoje. Eu vivia estressada, ansiosa, cansada, já tive depressão, já tive insônia por causa do dinheiro. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. E eu sei que é muito triste. Como eu sou professora, você vai ver no meu depoimento, lá em outro vídeo, eu contando certinho, mas eu vou contar aqui, vou resumir. Eu ficava 3 meses sem receber no começo do ano e eu já estava endividada. Imagina como eu ficaria 3 meses sem receber, estando endividada. Aí pedi empréstimo e mais empréstimo, mais empréstimos. Eu abri uma pizzaria, quebrei, eu fiquei de 200 anos na escola. Consegui dar a volta por cima. Como eu consegui dar a volta por cima? Eu pedia para Deus me mostrar o caminho. E eu perguntava para Deus assim: meu Deus, por que eu só vivo endividada? O Senhor é um Deus da prosperidade. O Senhor disse que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O que eu preciso saber que eu não sei? Tem alguma coisa que eu não sei. Eu estou endividada, eu não consigo sair da dívida porque eu não sei de alguma coisa. Pessoal, uma coisa que eu vou contar para vocês é que dinheiro não resolve o problema. Vamos supor um cenário que eu devo 30 mil reais, certo? Alguém vem me dar, eu ganho 30 mil reais, alguém vem me dar. Resolveu o meu problema? Acabou os 30 mil reais e depois? Eu vou entrar em novas dívidas, vou ficar endividada de novo. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro. Vamos supor que você está endividado e pega empréstimo, igual eu pedia para cobrir as dívidas.
eu estou arrumando uma nova dívida. Eu vou ficar mais endividada. Se eu não conseguir pagar aquela, imagina essa do empréstimo que vai vir o dobro de juros. Então, não é o dinheiro que resolve o teu problema. É você ter o conhecimento necessário para você mudar essa tua realidade. Então, o teu problema não é dinheiro, o problema é você não saber como administrá-lo. Você não mudar a tua mente. Não adianta, gente, tanto de dinheiro que você ganha. Se você não reprogramar a tua mente, você nunca vai ter uma vida próspera. Um exemplo disso, eu tinha amigos que ganhavam muito dinheiro na Renaudet. Eu já fiz parte da Renaudet, vocês conhecem? E eles só faziam negócio errado e perderam tudo. Eles ganhavam entre 10 a 30 mil reais por mês, que eu acho muito. Você acha muito? E hoje não tem nenhuma casa. Então, pessoal, não interessa tanto que você ganha. Você pode ganhar pouco. Mas se você aprender, você pode fazer seu salário sobrar para você realizar os seus sonhos, tá? Então, aqui eu vou contar alguns princípios para vocês começar essa mudança. Claro que essa mudança não vai ser da noite para o dia. Você não vai conseguir juntar dinheiro da noite para o dia. Isso é um processo. Vocês vão começar a se organizar, vão começar a reprogramar a tua mente para que você comece a ter uma vida de prosperidade. Okay? Então, pessoal, eu vou falar para vocês como eu consegui reprogramar minha mente, tá? Eu estava pedindo para Deus e Deus me mostrou. Este livro aqui eu tinha comprado há muito tempo atrás e nunca tinha lido ele. E depois que eu li ele, o que eu fiz? Eu comecei a seguir os princípios dele. Aí eu tenho um caderninho aqui que eu fiz várias e várias anotações. Quase todo ele é de anotações deste livro. E comecei a colocar em prática. Quando eu comecei a colocar em prática, minha vida mudou. Eu consegui trocar todos os móveis da minha casa, consegui reformar minha cozinha, consegui comprar todos os móveis à vista, consegui comprar o meu carro à vista. Então, eu saí de uma pessoa endividada para uma pessoa próspera. Então, esse livro aqui, ó, me ajudou. Este ano, gente, eu comprei a minha casa no leilão. Porque eu venho estudando leilão há muito tempo, só que é na venda direta. Eu comprei ele com 80%, mais de 80% de desconto. De 354 mil por 63 mil. E o mais legal, que eu dei só 3.200 de entrada. E vou pagar 676 por mês, 676 reais. E se eu quiser quitar hoje, 59 mil. E a casa vale 350 mil. É lá em Itaguaí, Rio de Janeiro, perto da praia, certo? E eu vou reformar ela para me poder alugar ela. Não é o meu objetivo morar nela agora. Quero fazer dinheiro com ela. E mais pra frente, se eu quiser vender, eu vou fazer dinheiro também. Gente, a casa é uma mansão, é o que eu pedi para Deus. Eu queria uma casa, um sobradinho. Eu queria um sobradinho num lugar perto da praia, porque lá em Itaguaí tem várias praias, Ilha da Madeira, tem várias praias. E é 1h30 do Rio de Janeiro, da praia de Copacabana. Então, pessoal, um sobradinho. Quando eu for pra lá, eu já fui visitar lá. Quando eu for pra lá, eu vou filmar a casa pra vocês. É 3 andares. O primeiro andar tem um monte de cômodo. O total é 4 quartos. Ó, o total é 4 quartos. Um escritório, 2 salas. Uma sala de jantar, uma sala de visita. Cozinha, 3 banheiros. Tá dividido no sobrado. E mais em cima tem um salão de festa em cima. Então não é só um sobrado, é 3. É 2 andares, né? O primeiro e o segundo. O segundo é o salão de festa. Então é mais do que eu pude imaginar. É mais do que eu pedi para Deus. E além desse livro aqui, pessoal, eu oro e eu falo os versículos da Bíblia. Eu falo assim, ó, aquele versículo que fala pra gente que Deus vai nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente. Quando eu fui comprar o meu carro, que eu tava sem carro, eu queria uma HB20, porque eu perdi o meu carro, eu bati o meu carro, deu perca total, aí eu recebi o dinheiro do seguro. Só que aí eu fiquei sem carro um tempo. Aí eu queria um HB20 porque eu peguei de carro de reserva e amei. Só que Deus me deu mais. Ele me deu uma HB20 com banco de couro automático.
E essa casa, gente, como eu vendi o meu apartamento, eu precisava comprar outra casa e não dava o dinheiro, porque eu estava endividada e eu precisava pagar umas contas. E não ia sobrar muito dinheiro. Eu já estava querendo investir no leilão faz muito tempo. E eu quero investir, esse foi o meu primeiro, a minha primeira arrematação. Eu quero arrematar vários para vender e para alugar. Gente, Deus me deu, no final do ano, essa bênção, essa graça. Que aí sobrou dinheiro para mim poder reformar minha casa. Entenderam? Deus me deu infinitamente mais do que tudo. E tem um versículo também que fala para que possamos compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Imagina você ser cheio da plenitude de Deus. Não é só dinheiro, né, gente? É tudo. Então, eu comecei a ler esse livro e eu vou falar algumas coisas desse livro. E eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, se você quiser adquirir também para fazer tudo o que esse livro fala. Vou falar os arquivos de riqueza. São 17 arquivos, eu vou falar 10 para vocês. Em outro vídeo eu falo o restante. Mas me acompanhe até o fim para vocês aprenderem os princípios. Não, os arquivos. Qual que é o primeiro arquivo? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então eu vou explicar para vocês como funciona isso. É muito diferente você acreditar que você cria a sua realidade e você acreditar que as coisas acontecem. Porque se você acredita que as coisas acontecem, você não vai fazer nada para mudar, as coisas acontecem. Eu tô desempregada, eu tô num trabalho que eu não gosto, eu tô depressiva. As coisas acontecem. E eu não vou fazer nada para mudar. Então, a pessoa que pensa que tem uma mentalidade rica, cria a sua própria realidade. Eu estou vivendo neste momento, eu estou com depressão, mas eu vou procurar alguma coisa para me ajudar, para me sair dessa depressão. Ou eu estou doente e não quero ficar com essa doença. Eu vou me alimentar melhor, eu vou cuidar da minha dieta, eu vou cuidar do exercício físico para mim não ficar doente mais. Vamos suplementar, vou tomar vitaminas. Eu estou no caos financeiro, estou endividada, mas eu não quero continuar nessa situação, não quero viver a minha vida inteira endividada, sem realizar os meus sonhos, comprando alguma coisa com culpa. Não quero mais essa vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha realidade. Eu vou comprar cursos, eu vou me aprofundar, eu vou fazer mentorias para me sair deste caos financeiro. Porque o caos financeiro, gente, que eu já vivi, me deixava deprimida, ansiosa, sem dormir, trabalhando num lugar que eu não gosto. Isso me deixava ainda mais triste, porque eu não passeava, não divertia, não tinha dia para nada, né? O que eu ia fazer? Então, o primeiro arquivo, eu crio a minha própria realidade. Se você está vendo no caos financeiro causa um monte de coisa ruim. Tem pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade, mas você viver na pobreza, você vai ser feliz? Você endividado vai ser feliz? O dinheiro resolve coisas, compram coisas para a gente poder ter uma vida mais plena, mais feliz, sim. E outras coisas, amor, bondade, essas coisas, claro que o dinheiro não compra, mas o dinheiro dá uma vida mais leve pra gente. Só da gente não se preocupar nas contas, que tem que pagar tudo as contas, não ter dinheiro, a gente já vive uma vida mais leve. Primeiro arquivo de riqueza, eu crio a minha realidade. Se você está vivendo um momento atual que você não quer, é o primeiro passo para você mudar. Para você falar assim, a partir de hoje eu crio a minha própria realidade. O segundo arquivo são: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então vamos lá, num jogo de futebol, vamos dar um exemplo. Se você atacar, você vai ganhar, certo? Porque a probabilidade de ganhar é muito maior se você atacar. E se você ficar só na defensiva, com medo de perder, você vai ganhar? Não vai ganhar, porque você tá na defensiva, você não tá atacando. Como você vai ganhar? Como você vai fazer um gol no futebol? E na vida real, se você tem medo de não perder, você nunca vai se arriscar, né? E se você não se arriscar, qual que é a probabilidade de você ganhar? Nenhuma.
Para você ter uma ideia, se você fazer umas pesquisas, a maioria das pessoas que abrem um negócio hoje, 80% fale. 100% das empresas, em 2 anos, 80% das empresas fecham. Porque é o primeiro negócio, a pessoa não tem experiência, ela não sabe. Então, a probabilidade dela falir é muito grande. Mas a experiência que ela adquiriu, o conhecimento que ela adquiriu, ela vai para a segunda empresa. Aí ela vai indo, abrindo outros negócios, até um dia que vai dar certo, porque a experiência que ela adquire é muito grande, certo? O Tim Howard, ele dá um exemplo. Ele queria abrir uma loja de doces. Aí ele falou assim, eu vou entrar num lugar que vende doces e vou fazer um monte de pesquisa. Ele não correu tanto risco, né, pessoal? Porque além de ele estar ganhando, trabalhando, ele estava pesquisando. Aí ele ia 4 horas da manhã conversar com o padeiro para aprender a fazer as coisas. Aí ele começou a engordar muito, falou, não, isso não é pra mim. Quer dizer, que ele se livrou daquilo sem ter que fechar, porque eu fiz o contrário, eu abri a pizzaria, falei, aí eu entrei em depressão, fiquei triste, que eu não sabia entender nada, mas foi uma experiência. Mas o Tim Howard foi mais esperto, ele entrou, viu que não era um negócio e não perdeu nada. E depois ele abriu negócios de esportes. Aí ele, rapidinho, depois que ele mudou a mente, porque antes dele mudar a mente, pessoal, em 10 anos, ele ia do alto para baixo, do alto para baixo. Ele nunca conseguiu ter uma vida assim, excelente, de prosperidade. Em 10 anos ele não conseguiu. Depois que ele fez vários cursos, não sei se ele fez mentorias, porque ele não fala, mas ele fez vários cursos, que onde ele reprogramou a mente, em 2 anos ele conseguiu ficar milionário. Ele abriu esse negócio esportivo e foi até dar certo. Ele não tentou, ele foi, fez até dar certo. Então, qual que é o nosso segundo arquivo de riqueza? Nós temos que entrar no jogo do dinheiro para ganhar. Eliminar o medo. Medo a gente sempre vai ter, mas a gente tem que agir além do medo. Não podemos deixar o medo nos paralisar. O terceiro arquivo é que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. E as pessoas que têm mentalidade pobre gostariam de ser rica. Qual que é a diferença? Você assumir a responsabilidade. Eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou trabalhar a hora extra. Eu vou ser o melhor no meu trabalho. Eu vou fazer cursos. Vou fazer mentorias. Vou estudar. Vou adquirir conhecimentos. Vou ter um trabalho extra. Eu assumo o compromisso. Eu faço o que tem que ser feito. Eu estudo sobre investimento, eu invisto meu dinheiro, faço meu dinheiro crescer. Então, a partir de hoje, eu assumo a responsabilidade de ser rica. A pessoa de mentalidade pobre, não, ela só gostaria, ela não faz nada para mudar, ela fica inerte. Essa é a diferença. O quarto arquivo de riqueza. Quarto arquivo de riqueza, as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Pessoal, agora eu vou fazer um teste com vocês. Quanto dinheiro vocês gostariam de ganhar por mês? Coloca aí. Muito, pouco, mais ou menos. Uma pessoa rica gostaria, um exemplo, só tô dando um exemplo, gostaria de ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. E a pessoa de mentalidade pobre, se ela ganha 2 mil, 5 mil tá bom. Pensa muito pequeno. Imagina eu imaginava que eu ia comprar uma casa, um sobrado dos meus sonhos quando eu ganhasse milhões. Não ganhei milhões ainda e consegui realizar o meu sonho porque eu pensei grande. 100 milhões, eu não consegui ainda ser milionária, mas consegui realizar a casa dos meus sonhos, certo? Então nós temos que pensar grande. Se a gente não pensar grande, a gente não vai conquistar nada. Teve um dia que eu perguntei pra uma pessoa assim, você gostaria de ganhar 10 mil por mês? Ela, nossa, 10 mil é muito. Nossa, pra que isso? Gente, porque quanto mais dinheiro a gente tem, mais obra de Deus a gente vai fazer. Esse é uma das ações que eu vou ensinar mais pra frente sobre como dividir o seu dinheiro. Porque nós temos que doar. Uma parte do nosso dinheiro a gente tem que doar. Isso faz parte, tá? Então, quanto mais dinheiro a gente tem, mais doações a gente vai fazer, mais as pessoas a gente vai ajudar,
A gente pode dar cesta básica, ajudar orfanato, ajudar asilo, dar o dízimo na igreja, fazer a obra de Deus crescer. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais o reino de Deus vai crescer. Porque o reino de Deus precisa de um salão para pagar um aluguel, para pagar uma água, uma luz, Bíblia para distribuir, comidas para dar para as pessoas que precisam. Essa é a obra social da igreja. Então, quanto mais dinheiro entrar, mais a gente pode ajudar, certo? As pessoas ricas focam em oportunidades e as pessoas que têm mentalidade pobre focam nos obstáculos. Lá no Covid, em 2020, lembra que fechou tudo? As pessoas ricas, o que elas fizeram? Vão montar um negócio na internet, vão começar a produzir vídeo, vão vender curso online. A única possibilidade que elas tinham é de vendas na internet, porque elas não iam abrir. Então, se elas tivessem um pensamento rico, elas iam focar em fazer outra coisa. E as pessoas de mentalidade pobre que tinham um comércio, faliam. Por quê? Porque elas achavam que aquilo lá era um obstáculo. Como as pessoas não vão vir até mim, eu não vou até elas. Então, elas acharam um obstáculo e muitas faliram. Então, a gente não pode, a gente tem que ver as oportunidades, chegar às oportunidades e fazer soluções para que as pessoas tenham a solução. Quanto mais pessoas têm solução, quanto mais a gente vende, mais rico a gente fica, certo? Então, as pessoas focam em oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. O sexto arquétipo de riqueza é que as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas. E as pessoas de mentalidade pobre têm ressentimento das pessoas ricas. Então, ele conta um caso dele que ele fala. Quando ele era pobre, ele tinha um carro velho e ninguém riscava o carro dele. Ninguém. E quando ele ficou rico, milionário, ele comprou um Jaguar e as pessoas não deixavam ele ultrapassar. Ele parou num lugar pobre para distribuir cestas básicas. As pessoas foram lá e riscaram o carro dele e começaram a tacar latinhas no carro dele, só porque ele tinha um carro melhor. Ele fala que ele passou a situação. Só que ele não condena essas pessoas, porque ele fala que quando ele tinha mentalidade pobre, ele tinha o preconceito de pessoas ricas também. Ele achava que as pessoas ricas eram desonestas. Aí ele mudou para um lugar bem bonito, só gente rico, e ele ficou de cara com a bondade das pessoas ricas. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que pessoa rica é desonesta, é chata, é snob. Tem pessoas ricas que são assim também, mas tem pessoas pobres que também são assim, snobs, orgulhosos, acham que é mais do que os outros. Aí, gente, ele foi morar numa casa linda, num bairro bem chique, e ele ficou impressionado com a bondade das pessoas. O vizinho veio até ele e falou assim: venha visitar a minha casa, venha jantar na minha casa, tem as crianças, venha passar o dia com minhas crianças. Gente, ele ficou impressionado, porque nunca tinha acontecido isso com ele. E ele achava que as pessoas ricas seriam snobs, né? E totalmente diferente. Então, se você quer ser uma pessoa rica, você tem que começar a admirar as pessoas ricas. Se você tem ressentimento, você não vai ficar rico. Por quê? Se você tem ressentimento de pessoa rica, você nunca vai ficar rico. Por quê? Porque você tem ressentimento, você acha que a pessoa rica é mal. Então, eu não quero ser mal, então eu não vou ficar rico. Então, é isso que o nosso cérebro fala pra gente. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. E as pessoas que têm mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Qual companhia você tem buscado? De pessoas bem-sucedidas ou de pessoas negativas? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. A gente convive com pessoa que só reclama, que só xinga, que nada tá bom, é assim que a gente vai ser. Se a gente convive com pessoas gratas, amorosas, carinhosas, que só falam bem, é assim que a gente vai ser. Então, é muito importante o ambiente. É muito importante, se você quiser mudar o teu ambiente, você tem que mudar as pessoas que você convive, o que você ouve, o que você fala para você mesmo, as suas palavras, parar de reclamar. Tem que mudar o ambiente. Começa a assistir vídeos da palavra de Deus, de pessoas bem-sucedidas. Como faço para mudar minha mente? Reprograma sua mente.
Comece a mudar a sua vida para você ter uma vida leve, uma vida em paz, uma vida em que o dinheiro não seja o problema, tá? Então, muda o ambiente. O oitavo arquivo, que as pessoas ricas gostam de se promover e as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e nem autopromoção. Você prestou atenção que a maioria das pessoas que têm mentalidade pobre não gosta de vendas, não gosta de se vender, acha um absurdo se vender, não gosta de falar das suas qualidades. Até para você arrumar um trabalho, um emprego, você tem que se vender. Você tem que falar da tua capacidade, você tem que falar o que você faz melhor. Então, você tem que se vender, alguma coisa tem que vender. Se você não vende algum produto, você tem que se vender quando você for trabalhar para você conseguir aquele emprego. Então, pessoal, a pessoa que é rica, ela gosta de se promover. Ela gosta de falar o que ela tem de melhor, o que ela faz. E as pessoas de mentalidade pobre não apreciam nada disso. O arquivo 9. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas e as pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. Então, vamos supor, pessoal, que você é uma pessoa de nível 2 enfrentando um problema de nível 5. É um problema grande ou pequeno? É um grande problema. E se você se esforçou, se você fez terapia, se você se cuidou e se tornou nível 8, esse problema de nível 5 se torna, num passar de mágica, um probleminha. E se você estudou mais um pouquinho, se capacitou mais e se tornou nível 10, esse não é nem um problema mais. Vocês estão percebendo os níveis dos problemas? Quanto mais você se capacita, mais você estuda, mais você aprende sobre você mesmo, aquele problemão passa a ser um problema pequenininho e já nem é problema mais. Como é importante a gente se capacitar, a gente crescer, para a gente poder lidar melhor com os conflitos da vida, com os problemas, entenderam? Olha, para você entender um princípio, se você tem um grande problema, isso quer dizer que você está sendo uma pessoa pequena. Então, cresça, amadureça, estude, mude de vida. É igual eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho, eu ficava perdidinha, eu não dormia, ele acordava de uma hora, eu não sabia o que fazer, não sabia se ele estava com fome, se ele estava... Não sabia de nada, eu ficava desesperada. Primeiro filho. Segundo filho, tranquilo. Por quê? Porque eu aprendi tudo com o primeiro filho, né? Então, o segundo filho, não tive nenhum problema. O terceiro, gente, ó, parece que eu nem tinha filho, de tão bom que foi. Tudo que eu passei com o primeiro de sofrimento, com o terceiro já não era um problema mais. Porque eu cresci, amadureci, eu aprendi, eu estudei, né? Então, isso é com a nossa vida. Nossa vida é nossa vida. Se você está vivendo agora um problemão com dinheiro, endividado, não sabe o que fazer, se você começar a estudar, mudar a sua vida e aprender, reprogramar sua mente, o dinheiro não vai ser o problema. O dinheiro vai ser uma solução. Você vai ter tanto dinheiro que você vai dar, você vai distribuir, você vai ser uma pessoa generosa, amorosa, e você não vai ser uma pessoa snob. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e snob, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e é muito simples e humilde. Então, que você seja uma pessoa humilde e simples. O nosso último arquivo é o arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras e as pessoas que têm mentalidade pobre são péssimas recebedoras. O que você tem sido hoje? Você gosta de receber as coisas? Eu gosto. Eu gosto de dar e receber. Se você não recebe, como que a pessoa vai poder doar as coisas se você não é uma boa recebedora, né? Se alguém vem te dar um presente, agradeça, fica feliz. Não fala. Tem gente que fala assim, o meu pai é assim. Não precisava. É uma coisa chata, porque a gente quer dar e quer que a pessoa receba com alegria. Então, seja um excelente recebedor. Receba tudo que Deus tem para você, tudo que Deus quer dar para você. Receba. Deixa de ser um péssimo recebedor. Mude a tua mente. Gente, eu falei os arquivos da riqueza. Eu vou fazer um próximo vídeo que eu vou falar as ações. Não vou falar todas, tá? Pessoal, todas não. Vou falar algumas ações. Agora, os arquivos, eu vou fazer outro vídeo, vou terminar os 7 arquivos. Só que as ações eu não vou falar todas. E os princípios de riqueza também não vou falar todos. Comprem um livro aqui, ó.
Eu vou deixar o link aqui para você estar comprando esse livro. E eu vou dar uma aula gratuita para vocês ao vivo, neste dia aqui que eu coloquei aqui para vocês. Vou deixar o dia marcado na descrição e nos comentários. Esse dia vai ser maravilhoso, pessoal. Eu vou dar uma aula ao vivo. Vocês vão me perguntar coisas que vocês têm para perguntar ao vivo. Eu vou estar respondendo vocês. Eu vou dar uma aula excelente, que eu vou ensinar 3 princípios, 3 ações e 3 arquivos de riqueza, e vou dar detalhes de como vocês fazer para começar a mudar a vida de vocês. Não percam de maneira nenhuma, vocês vão estar aprendendo e eu vou estar ajudando vocês. E vocês vão estar mudando de vida, tá bom? Começando a mudar, né? Porque a gente não muda da noite pro dia. Clica aqui, ó, e entra no grupo para vocês receber todas as informações da aula. Vai ser incrível, não percam. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal e deixa aqui um comentário. Qual arquivo você mais gostou? E qual arquivo você tem mais urgência de fazer para mudar de vida? Beijos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!